Bom, gente, muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo. E é tanta coisa que enquanto a gente está aqui gravando, a gente já pode ver de cara que devem estar acontecendo outras coisas. Estou me referindo às questões aí das medidas da presidência da República, especificamente o senhor presidente da República, né? E me veio uma passagem bíblica que está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Quando ele vai falar, adivinha do quê? Do espírito do anticristo, né? Quando o apóstolo Paulo está falando sobre o espírito do anticristo, ele fala que o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Mas o que a gente precisa enfatizar agora é que esse mistério da iniquidade ele já opera. Não é algo que vai acontecer no futuro. Já está aí. Já tem os seus representantes históricos e a gente os detecta na medida que a gente vai vendo que o chamado povo de Deus, eles vão trocando a confiança em Deus pela confiança no homem que diz ser de Deus. Que o anticristo é esse cara que mostra simpatia pelas ideias de Cristo, que mostra ser um apoiador das causas de Cristo, mas que na prática está fazendo uma outra coisa. Diga-se de passagem, nosso presidente ele já até chorou aí por esses dias, porque ele está com muita raiva de ter de favorecer a população que o elegeu, mas pela qual ele nunca se importou. Aí, na medida que esse mistério da iniquidade, mistério da iniquidade está presente, lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 11, o Paulo meio que sentencia, ele fala assim: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A ideia anticristo ela é tão terrível que as pessoas elas praticam a mentira achando estarem praticando a verdade, elas dão crédito à mentira e atribuem todas as mentiras à glória do Senhor. A maior mentira que aconteceu nas últimas horas, deve estar acontecendo alguma agora enquanto eu estou gravando, é o fato de que o senhor presidente supostamente convocou a nação a um santo jejum no domingo. Sobre o jejum especificamente, eu vou deixar aí nas descrições do vídeo um vídeo maravilhoso de 5 minutos do Charlito, um irmão em Cristo lá do Caminho da Graça de Recife, se eu não me engano, mas é o Charlito. No link vocês vão ver. E ele traz uma reflexão maravilhosa sobre essa questão do jejum. Mas a mentira que o anticristo em voga, né, emitiu é essa de convocar a nação para o jejum. Na verdade, ele nem convocou. Quando você vai ver as filmagens, tem lá alguns pastores, desses que o apoiam, né? E esses pastores chegam e falam: olha, conclame um santo jejum, porque nós estamos aqui sob a autoridade de Deus e você é uma autoridade à qual a gente se submete. Vem com esse discurso da autoridade, que é um outro discurso falso, porque a única autoridade que tem que ser respeitada agora é a Constituição, porque ela é resultado de toda uma negociação do povo, e aí o presidente odeia a Constituição. Ele já falou isso de diversas formas. Ele mandou, por exemplo, jogar na latrina o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não gosta do Estatuto do Idoso, ele não gosta da Lei Maria da Penha e ele não gosta da Constituição Federal, mas aqueles que amam o princípio da autoridade gostam desse cara que não respeita a autoridade maior, que é a Constituição, a qual até o Poder Judiciário tem de se curvar. Nenhum juiz é excelente juiz se ele não fazer valer a Constituição, que é algo que é fruto da negociação social. Essa é a verdadeira autoridade a qual a gente deveria se curvar, né? Mas aí ele vai e vem com essa mentira de proclamar um jejum no domingo. E o pessoal está tudo embevecido. Vamos parar de falar de política. Quer dizer, todo mundo que foi procurado por motivos políticos, porque eles acham que o Bolsonaro está aí para restaurar esse esquerdismo que na cabeça deles estava aí para prostituir a nação, para promover uma ditadura gay, essas coisas todas.
Mas aí, de maneira política, eles prostituem, né, politicagens, fundamentalismo com a questão da fé. Ah, e o presidente vai jejuar, então não vamos falar de política, porque agora o que vale é que todo mundo está jejuando. Pessoal, digo uma coisa a vocês, do anticristo eu não quero nada, nem orientação para jejuar. Bolsonaro conclamar o Brasil para jejuar é a mesma coisa do diabo chegar para Jesus e falar: olha, você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Porque ele nem é cristão, e aí ele não consegue disfarçar, porque os pastores o convocam para convocar a nação ao jejum. Aí ele fala: então tá bom, no domingo aqueles que acreditam estejam em jejum. Porque os próprios pastores que convocaram o presidente, eles cometem um erro terrível. Eles não conseguem discernir os tempos. Há tempo de profetizar, há tempo de você repreender os males e há tempo de você dizer: a única vitória que a gente pode ter agora é a nossa perseverança. O mundo vai ter de encarar o coronavírus. É uma calamidade que está aí. A ciência está fazendo o trabalho dela com muita seriedade. Mas aí o que o anticristo faz? Ele vem com magias, né? Porque tanto os pastores quanto o presidente, né, eles estão promovendo o espírito do anticristo porque eles estão acreditando naquela coisa: basta você orar e repreender que mal nenhum vai nos chegar. Não. Agora é a hora da gente encarar o mal com serenidade, não com politicagem. É encarar o mal com fidelidade a Deus no dia a dia e não com uma campanha coletiva no domingo. Ah, mas porque o rei de Nínive convocou toda a nação. Olha que interessante, o rei de Nínive ouviu um profeta de uma outra nação chamado Jonas, que chegou lá por um meio, inclusive, muito miraculoso. Quem quiser entender essa história, leia o livro de Jonas. E ao chegar lá, o rei entendeu tanto a mensagem que ele convocou a nação para que aquela nação não fosse destruída, mas era uma nação, não era nação, era a cidade de Nínive. Agora, o que a gente está vivendo atualmente é um dos cumprimentos parciais daquelas profecias que o próprio Cristo proferiu, que a humanidade atrai a ira da natureza para si, né? Com suas brincadeiras, com seus conchavos, com seus capitalismos, dos quais Bolsonaro é um fiel escudeiro, do capitalismo, do necrocapitalismo, que é aquela coisa: em nome da minha riqueza eu saio matando todo mundo, dizendo grosso modo. E aí, a humanidade, aí agora não é a cidade de Nínive ou a nação de Israel, é o planeta inteiro que está tendo de encarar a situação do coronavírus. E o que se espera é que cada um já tenha uma vida com Deus para ser protegido como for a proteção para cada um. Para uns, proteção vai ser escapar da doença. Para outros, proteção vai ser partir nessa leva, que infelizmente nos atingiu a todos. Mas aí vem o presidente e os evangélicos nessa veia do anticristo, nesse espírito do anticristo, e agora querem convocar um jejum. Olha só se a gente precisa de presidente para nos fazer jejuar, porque é um jejum que não tem nada a ver com a verdade, tem a ver com a magia. Olha, se todo mundo jejuar, logo Deus não terá saída, ele vai ter que livrar todo mundo. E Deus não funciona assim. Tanto é que no livro de Isaías ele fala o jejum que ele espera de todos nós. Eu não estou aqui sendo contra o jejum. Falo isso com a maior tranquilidade, porque eu tenho jejuado, né? Agora, domingo eu não vou jejuar, porque eu não vou obedecer a autoridade de anticristo de jeito nenhum. Ah, toda autoridade foi instituída por Deus. É um versículo totalmente descontextualizado e que os líderes preferem que a gente fique pensando nele dessa maneira, descontextualizado. Porque antes da gente falar que toda autoridade foi instituída por Deus, existe um princípio anterior a este que é: importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Muito menos a um presidente que tem representado o espírito do anticristo. Então, em obediência a Deus, eu já pratico os jejuns sem contar para ninguém, do jeitinho que Jesus ensinou, de maneira secreta, não aviso: gente, neste dia eu passei tantas horas em jejum, por isso eu quero que você confie no homem de Deus. E domingo todos nós seremos convocados. Deus chega e fala assim: não é isso o jejum que eu quero de vocês. Quem quiser fazer esse tipo de jejum, de se abster por um tempo dos seus alimentos, faça isso na espontaneidade do seu coração e sem publicismos, sem publicidade. Agora, quando a gente fala assim: o nosso presidente está convocando todo mundo domingo para o jejum, a gente está sendo, isso mesmo, o espírito do anticristo que adora um show, que adora uma imagem.
né? Ele já vinha aí fazendo seus shows de imagem. A primeira vez, ele supostamente aceitou Jesus. Aí quando você vai ver a gravação, ele está aceitando Jesus naquele palácio. Ou seja, ele nem aceitou Jesus no sentido que os evangélicos dão ao termo. Ele estava dizendo o seguinte: eu estou permitindo que Jesus seja o Senhor desse palácio, coisa que nunca aconteceu antes, disse ele lá do Planalto. O que é uma grande mentira, né? Nós tivemos ali muita gente temente a Deus. Só que os crentes entenderam: e tá vendo, o Bolsonaro se converteu, o Bolsonaro aceitou Jesus. Porque é isso que diz o versículo. Eles têm dado crédito à mentira. Mentira não é essa coisa descarada. Mentira é aquilo que mais se parece com a verdade. Porque quando um presidente fala que aceitou Jesus no palácio, ele está te dizendo que ele é maior do que Jesus. Até parece que Jesus precisa que um Bolsonaro o aceite naquele palácio, né? Numa outra feita também, eles entenderam que ele liberou uma palavra profética, porque alguém instruiu ele: faça assim que o mal não sobrevive. Aí ele vai lá e libera uma palavra profética daquelas do tipo Silas Malafaia, né? Do qual a gente falou ontem. Então, é isso que a gente chama de mentira, porque parece com verdade, mas é tudo um jogo político, ideológico, fundamentalista e, sobretudo, anticristo. Porque as pessoas olham para isso, elas aprendem a se apegar à magia, à mágica, ao desespero e continuam, de fato, sem buscar a Jesus. O jejum que Deus quer é que as pessoas usem a inteligência, usem esse período de isolamento social para, por exemplo, conhecer um pouco as Escrituras. Está em casa, está tudo chato? Deixa eu ler a Bíblia todos os dias. Um capítulozinho, não sei se você sabe, você lê só um capítulo da Bíblia por dia, com toda a preguiça que você tiver e sem culpa nenhuma, você vai acabar de ler a Bíblia em 3 anos e 3 meses. De repente você é um jovem de 20 anos, aos 23 anos você já acabou de ler a Bíblia inteira. E aí, lendo a Bíblia, pedindo a Deus para revelar o que está ali, você tem tanta coisa para aprender do que ficar esperando um anticristo dizer à nação: vamos todo mundo jejuar no domingo. Domingo, quem é submisso a Deus e não ao anticristo, nem vai jejuar, né? Vai ter a tranquilidade de saber que jejum é algo que a gente já vem praticando todos os dias, mas que, se o anticristo falou, anticristos são para serem resistidos. Porque essa é a perseverança dos santos, diz lá a revelação. A gente precisa resistir ainda que isso custe a nossa vida. Esse é o verdadeiro princípio da autoridade, é obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Então, nós temos aí muitas lideranças. Esses pastores que foram lá falar com o presidente Bolsonaro, eles são homens que têm colocado a sua esperança num homem, ou seja, eles estão seguindo o espírito do anticristo. Eles poderiam todos ficarem calados na sua comunidade, orando a Deus, buscando, fazendo as obras, obras de caridade, obras de suprimento, oração. Agora, ficar transformando isso num evento político. Agora estamos felizes porque o nosso presidente nos chamou para jejuar. Gente, voltemos à verdade. Eu não estou desejando a desgraça de ninguém. Por isso que eu não vou jejuar no domingo, porque o que vai acontecer? A gente pode jejuar no domingo e acontecer com a gente exatamente o que aconteceu com Nínive. A gente vai jejuar no domingo, aí de repente pode haver um grande livramento da enfermidade, mas as consciências estarão todas embotadas. Essa é a pior pandemia. A pandemia de uma consciência fechada pelo espírito do anticristo. Porque aí vai ser aquela briga ideológica. Então, eu que não estou torcendo pela morte de ninguém, não gostaria que ninguém se perdesse, também tenho plena consciência que alguns serão salvos por meio da morte. Essa é uma leitura dolorosa, terrível, doída. E eu falo isso com a responsabilidade de que até eu possa ir nessa leva dos que vão morrer, por isso que eu também tenho a tranquilidade de dizer isso. Agora, uma coisa é certa. Eu não vejo Deus como um cara que está ao meu serviço para fazer mágicas porque eu fiz jejum. E outra coisa, pior do que ser curado do coronavírus é você ser curado do coronavírus e ficar com essa consciência totalmente anticristã, de magia. É só acender a velhinha que Deus vai me atender. Eu não ligo para Deus no dia a dia não, mas domingo eu vou jejuar junto com o presidente. E aí eu passo a adorar o presidente, e aí Deus livra as nossas vidas, mas a gente fica tudo emburrecido em relação à existência. Gente, vamos nos lembrar que
o nazismo foi um período da história extremamente religioso. O nazismo tinha muita religião, de judeus, de cristãos, e olha a mortandade que se alastrou. Então não é hora de ouvir bestas. Sejam elas o presidente da República, na qualidade de símbolo do anticristo, sejam elas os pastores que, em nome da cegueira imposta pelo espírito do anticristo, estão agindo como falsos profetas. Por favor, gente, eu não quero mal de ninguém, por isso que eu colocaria a você. Não vamos jejuar no domingo. E vamos aprender o que é jejum com o link que eu vou deixar aqui embaixo do pastor Charlito, que é uma maravilha. Que Deus nos abençoe.